É impressionante que a leitura de hoje, ele dá o parecer da leitura, aliás, da mensagem que Jesus passa hoje. Jonas desobedeceu e foi engolido por um peixe. E hoje Jesus permitiu que eu fizesse uma pergunta. É preciso limpar a terra novamente. Hoje, dia 5 de outubro de 2015. No que ele permitiu, eu perguntei: Filho de Deus, há muito tempo já vem acontecendo desastres pela própria natureza. Antes de sua vinda, alguns países vão sofrer mais ainda com tempestades. Olha só o que ele diz. A desobediência do homem e da mulher, o que está para acontecer. O dilúvio foi anunciado antes, e Noé foi o que me obedeceu, onde se salvou com sua família. Mas nem todos vêm acreditando nestas mensagens. Para mim, pouco existe. Mesmo dizendo o que irá acontecer, este povo pouco dá a importância. Mas quando vê o que está acontecendo, só ouço dizer: o que é isto? Por que esse tamanho de pedra caindo? Mas não me perguntam: Senhor, o que foi que fizemos? Ouço então, ou então fazendo. Se pelo menos acreditassem nesta poderiam muitas coisas não acontecer. Mas é só fechar os olhos, já pensam só na maldade, roubo, sequestro, prostituição e drogas. Vê, meu filho, Pedro II, mesmo se for dizer o que vai acontecer, eles não irão acreditar. Mas posso adiantar: os que vêm me enfrentando e me desrespeitando, a esses não pouparei um só. É preciso que isso tudo venha a acontecer para limpar a terra novamente, como eu fiz com o dilúvio. Aqui só sobrarão os filhos da luz. Esses sim, livres estarão do castigo que virão daqui por diante. Olhe que sou um pai piedoso, mas de mim eles não têm piedade, principalmente os que se acham dono da terra. Prioridade eles dão aos filhos do diabo, esses que vivem na escuridão da noite para fazer os seus atos diabólicos. A minha própria igreja, que deixei a Pedro I, se envolveu com esses vampiros. O celibato já não se considera mais. Não estudo para me servir, e sim para fazer o que não devem. No céu, os anjos cantam para mim. Esses vêm cantando para uma população que está bem longe de mim, porque os seus cantos não são como os que tu cantas, meu filho, com a tua família. Os deles falam e cantam o que não deveriam. Só ouço 30%, como tu vens cantando, onde a minha Santa Mãe admira muito os cantos que fazem para ela e para mim muito mais. Só o que posso dizer é obrigado. Todos nós sempre estamos ouvindo, Filho de Maria e Pedro II. É como a Jesus aqui fala, né? Quem é que lê em programas, seja lá qualquer televisão, qualquer rádio, que pega uma mensagem dessa, vai ler? Quem é que lê? O que eles leem é só o que eles veem de
assassinatos durante a noite, desastre, só o que eles lêem. Mas não pegam uma mensagem dessa, como hoje, aqui bem explicado. O dilúvio foi anunciado antes, mas debochavam de Noé. E ele fazendo a arca, não sei quantos anos demorou. E agora Jesus diz aqui, se eu disser o que vai acontecer, mesmo assim eles não vão acreditar. Não, mas não é assim. É sim, porque o castigo que recebeu Santa Catarina, de 83, 84, eu vi tudo. E anunciei no rádio. Anunciei. Não tive medo, não tive... Não, porque... Será que tu não vais errar? Não. É Deus que fala, não sou eu. Anunciei. A tristeza que vinha cair, que eu estava naquela época rezando o terço pelas almas no cemitério. Eu andava não sei quantos quilômetros. Um dia cheguei em casa até com os pés cheios de sangue, calor. Então ele disse, meu filho, peça que reze, se afaste das coisas ruins, das praias, principalmente os meus familiares, meus irmãos. Agora, pedi em 81, pedi em 82, nada, ninguém quis. Até debocharam, agora ele está querendo ser profeta. Telefonaram sim. Ele agora está querendo ser profeta. Eu naquele tempo nem sabia o que era isso aí. De forma que quando chegou em 83, foi aquela tristeza. Que foi eu vi até locutor da rádio de Blumenau chorando, da televisão chorando. Meu Deus, até que ponto nós vamos aguentar? Chegou em 84, foi a pior. Ninguém quis acreditar em mim. Eu disse até dentro da casa do meu irmão, quando eu vim aqui o ano passado, vocês riram de mim, acharam que eu estou louco. Agora diz ele aqui, mesmo se ele disser, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Isso é que é triste. O ser humano está chegando a um ponto que, para eles, Deus não é nada. Se as pessoas tão cega, que não enxerga que um homem que acha que é o líder da Igreja Católica, dizer que foi um fracasso. Ele teve que morrer na cruz. Humanamente foi um fracasso. Uma boca muito suja, né? Muito imunda mesmo, para chegar a dizer uma palavra dessa do autor da vida, do Criador de todas as coisas. Olhe que sou um pai piedoso, mas de mim eles não têm piedade. Principalmente os que se acham dono da terra. Prioridade eles dão aos filhos do diabo. Esses que vivem na escuridão da noite para fazer os seus atos diabólicos. A minha própria igreja, que deixei a Pedro I, se envolveu com esses vampiros. O celibato já não se considera aí mais como estudo, não estudo para me servir, e sim para fazerem o que não devem. Se ele diz, né? O que é que eu tenho a ver com os homens, né, perdidos? Vocês sabem qual é a palavra, né? Mas por que está tão assim, tão cego, tão surdo, que a humanidade não enxerga? É triste o que está para acontecer. É triste mesmo. Eu lamento, sinceramente, se eu pudesse voar, se eu pudesse dizer, gente, é verdade que vai... Mas agora, não adianta. Eu tenho lutado muito, muito mesmo, para ter lá meus próprios irmãos, lá, sobrinho, cunhada, dizer que vocês, gente, vocês estão havendo um homem que está enganando Deus, mas não aceitam. Não aceitam. Não, mas ele é bonzinho. Pois é. O diabo dá toda a chance também. Ele é bonzinho, sim. Se ele fosse um espírito de luz, nos jogos que estão fazendo no Brasil, no mundo inteiro, ele dá só para uma ou duas pessoas, o resto que se lixe. E eles acham que é a sorte, é Deus que me ajudou. Ora, que Deus é esse? Tem gente que faz até promessa. Que Deus é esse?
dar 4, 5, 10, 20 milhões para uma pessoa e o outro lá morrendo de fome. Esse é Deus da mentira, do diabo. E a própria igreja, que é a única no mundo, a igreja católica, está se envolvendo com coisas materiais. Diz ele aqui, os cantos que eles cantam não é para Deus. É sim, porque aquele programa de sertanejo da Aparecida, o padre cantando, bicho bom é mulher. Quer dizer, e isso é obra de Deus? Não é. Mas é padre, tem que respeitar. É isso aí, gente. Aí o Jonas, o que é que ele fez? Em vez de cumprir o que Deus mandou, não. Caiu no fundo do navio lá, e o que é que ele fez, pessoal? Jogaram no mar. Ainda Deus, com a piedade e misericórdia dele, ainda fez com que o peixe engolisse para não morrer. E é assim. Se você levar essa mensagem a um desses que não estão a nosso favor, isso aí é bobiça, nem dá bola. Ontem um senhor aqui chegou na minha casa chorando. Uma pessoa que é bem de vida, natural, materialmente, e ele chorando porque a esposa e os filhos são contra nós. Diz ele, meu Deus, quando eu passei a estudar esse livro, não quero mais nada desse mundo. Perguntou para mim, você acha que eu devo acompanhar eles na outra igreja lá que eles vão? Eu disse, olha, a palavra de Deus está na Bíblia é o seguinte, se tu pegas o arado e olhar para trás, tu não é digno do meu amor. E se tu amar tua esposa, teus filhos, teus pais mais do que a mim, também não é digno do meu amor. Se você foi chamado, você está firme com nós, reze por eles. Se não der, tem que cumprir, porque Jesus diz, eu não vou trazer paz, eu venho trazer espada, separar a família. Está se cumprindo. E é isso que as pessoas, bem pouco estão entendendo e fazendo o que Deus pede. Tem pessoas também que, se tu pensas que tu fala lá, vai mexer na minha fortuna, tu nunca vai tirar. Digo, eu não estou mexendo em fortuna de ninguém. O que eu quero que Deus me dá para mim é que eu tenha força para conseguir mais almas para Ele. Lá em Joinville, gente, teve uma pessoa, uma família lá. Fiz muita propaganda, eles tinham lojas, muitas lojas. Era de móveis, de tudo eles tinham. E um dos irmãos lá, disse, olha, nessa parte eu vou te ajudar. Para você ver o que é a pessoa que tem dinheiro, e é isso assim, ó. Para Deus ele não tem dinheiro, mas para jogar ele tem, para dar para futebol ele tem, para desfile de homens perdido ele tem, mas para uma obra dessa ele não tem. Então ele disse, não, eu te ajudo, para vocês verem como é a verdade. Eu fazia um livrinho, aquela coisinha fininha assim, ó, saía distribuindo na porta da igreja, para que o povo respeitasse mais Jesus, a Nossa Senhora. E até um dia um padre leu, disse, olha, não entrega isso aqui não. Foi mesmo, sim, eu não minto, porque isso é um pecado, é mentir. O próprio padre, amigo meu, disse, não, aqui não. Porque no livrinho eu pedia para o povo respeitar. E esse homem ajudava eu. Quando foi lá um belo dia, lá na Avenida Getúlio Vargas, a gráfica lá disse, esse livrinho teu está pronto aí. E eu não tinha o dinheiro, mas ele sempre ajudava. Aí quando eu fui lá nessa pessoa, ele pegou, se a apuração, a conta era 2.000, ele só deu 300, um cheque. Cheguei em casa e disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Ele disse que ajudava, agora não quer mais me ajudar. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Olha para você ver como eu tenho fé e aceito. Aquele 300 podia fazer uma boa compra de comida para casa, mas Jesus mandou rasgar ali na presença dele. Rasgue isso aí. Porque ele viu que o que ele fez não cumpriu o que ele prometeu. Então eu peguei o cheque e rasguei. E hoje, eu acho que eu estou umas 10 vezes melhor de vida do que eles. Um já morreu, o outro está vivo. Não pode nem pagar o empregado para trabalhar com ele. Era riquíssima essa família.
Rico, rico mesmo. Tudo que eles queriam possuíam. Hoje, um deles já morreu e o outro nem empregado pode botar porque ele mesmo é patrão, ele mesmo que vende, ele mesmo que recebe, porque nem condições mais ele tem. Para você ver o que é o rico ganancioso, que para uma obra de Deus não tem dinheiro, mas para ajudar essa podridão na terra eles têm. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.